Deus que eu acredito, eu posso falar palavrão, eu posso dar o meu posso dar minha periquita. Que isso? Isso é um puta argumento de uma produtora de conteúdo adulto? Que é isso? Não, jamais. Casei 14 vezes, querida. 14 vezes você casou? 14 vezes. E eu que sou errada. Meu pai do céu. Os caras estão metendo pau na Andressa Urach aqui. Não é do jeito que você imagina. Presinto que esse aqui vai ser um puta debate. Vamos embora analisar a retórica, os argumentos, as maluquices desse debate depois da vinheta. Fala aí pessoal, beleza? De quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos analisar o debate de Andressa Urach, uma produtora de conteúdo, contra 25 ou 26 cristãos. A Andressa Urach é muito polêmica, muito conhecida, eu acho que ela já foi até casada com um pastor, enfim, hoje ela vai defender a ideia de produção de conteúdo, prostituição e, pelo que eu entendi, como se isso fosse algo associado a Deus, né? Deus permitisse ou autorizasse ou até mesmo tivesse feito ela para ser a prostituta que ela é. Vamos entender isso. Quem acompanha as notícias sabe que minha primeira afirmação é: Deus me fez ser prostituta para espalhar a sua palavra. Vamos conversar. Já começa assim. A afirmação é: Deus me fez ser prostituta para espalhar a palavra. Com esses cristões. Vai, ó, já deu aí, ó. Você vê que diferente, por exemplo, da Martina, a Andressa tá numa postura muito mais de poder, né? De autoridade. Você vê que ela tá super à vontade ali na mesa, né? Ela tá com o corpo pra frente, o braço por cima, a perna cruzada. Então ela não tá como a Martina tava no debate, né? A Martina tava com a mão por baixo da mesa, tava mais tímida, mais retraída. A Andressa tá se colocando ali de maneira mais forte. Cristões. Vai, ó, já deu aí, ó. Sente-se, por favor, e seja rápido, porque tem 27 pessoas. Antes do cara sentar, ela já tá dando uma ordem. Sente-se e seja rápido, porque não sei o que, não sei o que lá. Então ela já tá se colocando numa postura mais autoritária. Todos querem aparecer um pouquinho. Linguagem corporal de objeto também diz muita coisa, tá, pessoal? Quando eu coloco um objeto para trás, aqui, isso é comentado inclusive no Corpo Fala, né? O objeto para trás, ele pode simular muitas vezes uma postura de catapulta, que é uma postura, engraçado falar catapulta num debate com uma produtora de conteúdo. Mas quando eu coloco o objeto para trás em formato de catapulta, é como se fosse uma simulação disso mesmo, um objeto que eu vou tacar no meu oponente. Então, em contextos hostis, a pessoa trazer o objeto para trás, aqui, né? Mas deixa eu te perguntar, o que você acha de tal coisa? Pode simular uma certa hostilidade contida. Objeto para trás, a pessoa jogar o objeto para trás como se ela fosse tacar aquilo em você. Vamos ver como é que isso aqui se desenrola. Tudo bem? Melhor agora. Me chamo Pedro Pôncio. Prazer, Pedro. Sou escritor, teólogo e influenciador na política. Olha, um homem muito inteligente. Ex-MST, mas hoje eu não vim aqui como político, eu vim aqui defender a minha fé. E é importante dizer que eu estudei um pouco a respeito de você, não te conhecia muito, mas a sua afirmação é de que Deus te fez prostituta para você anunciar a sua palavra. A Bíblia diz que o Deus desse Percebe que ela olha fundo no olho do cara, né? prostituta. Ó, presta atenção, ela tá olhando no olho dele. O contato visual sustentado é ficar aqui, ó, olhando pro rosto de uma pessoa em um contexto de discordância, de discussão, é algo extremamente desconfortável para outra parte. Se eu fico olhando para outra pessoa enquanto eu discordo dela e existe um certo clima de tensão, olhar para o rosto da pessoa sem desviar o olhar é algo que incomoda muito. Não sei se a Andressa está fazendo isso de propósito, mas é algo que a outra pessoa, quando ela vê que alguém está olhando para ela sem tirar, sem desviar o olhar, isso deixa muito desconforto, né? Então não sei se é uma estratégia proposital que ela está fazendo. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Se na sua afirmação você está dizendo que esse Deus, no caso o diabo, te fez prostituta, para você anunciar essa palavra, eu concordo. Agora, a partir do momento que nós estamos falando do Deus cristão, o Deus da Bíblia, ele condena tudo aquilo que você aprova. Tá, então, segundo o teólogo, ele discorda. Deus não fez ela para ser prostituta e nem para pregar a palavra. Deus não aprova que a Andressa faça o que ela está fazendo. Essa é a visão do teólogo. Ele condena a prostituição. E a Andressa discorda disso. Ele condena a lascívia, ele condena a impureza, ele condena exatamente tudo aquilo que você está tentando defender aqui nesse podcast.
Claro, isso é a sua opinião, eu respeito. Isso é o livre-arbítrio de eu respeitar a sua opinião. Agora você pode respeitar a minha. Eu até Na verdade, Então a Andressa dá a entender que tem duas opiniões diferentes e as duas devem ser respeitadas. Na minha opinião, é a opinião da Bíblia, isso, da palavra de Deus. É a tua interpretação da Bíblia, tá? Porque a Bíblia tem várias... só tem uma interpretação. Não, tem várias interpretações. Tem as religiosas e tem quem conhece a graça. A Bíblia só tem uma interpretação. O teólogo disse, a Andressa está falando, a Bíblia tem várias interpretações. A Andressa está fazendo um argumento que apela mais para o relativismo, né? Ou seja, tudo pode ser verdade, tudo pode ser mentira, a depender, né? Isso é relativo a quem é que está falando, ao contexto da pessoa, à história de vida da pessoa, etc, etc, etc. E o teólogo está dizendo que não, que em relação à interpretação bíblica só existe uma que está correta. Pessoal, vamos lá. Quando a gente fala sobre algo que a gente espera que algo seja verdadeiro, né? Quando eu quero asseverar algo, é necessário que exista ao menos uma versão correta daquele algo, né? Para o próprio relativismo funcionar, né? Para eu virar e falar assim, olha, tudo é relativo. Tudo depende, tudo no mundo depende, não existe a verdade, não existe uma verdade, todas as verdades são válidas, etc. Então quando eu quero asseverar, quero que as pessoas entendam essa frase que eu vou falar agora como verdadeira, ó, não existe nenhuma verdade, tudo é relativo. Se eu quero que as pessoas entendam essa frase que eu acabei de dizer como sendo verdadeira, é necessário que ao menos uma frase no mundo seja verdadeira. Essa que eu acabei de falar, vocês percebem? E aí eu já caio em contradição com o relativismo. Então, claro, não é fácil encontrar verdade. A verdade ou verdades não são fáceis de encontrar em cada disciplina, em cada situação, mas não caiam no mito de que toda verdade tem o mesmo peso, tá? Porque não tem. Obviamente, se a gente está discutindo algo, um necessariamente tem que estar falando a verdade e o outro não. É necessário. É o princípio de não contradição. Isso é um princípio metafísico, um princípio de orientação da realidade. Se nós vamos falar assim, Vitor está vivo e Vitor está morto, uma dessas duas frases é verdadeira. É óbvio. É um princípio de não contradição. Não dá para duas coisas serem, ao mesmo tempo, opostas sobre o mesmo indivíduo. Não dá. Para o Vitor estar vivo e morto ao mesmo tempo, né? Simplesmente não dá. Objetivamente falando, não dá. Pela lógica clássica, isso é impossível. Tá bom? Eu não estou falando de um passado que já passou. Eu ainda sou profissional do sexo. É exatamente por isso que a graça me alcançou. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Romanos 5:20, já que você é um conhecedor da palavra. Não, eu não te interrompi. Mas tá fora... Você tem o Espírito Santo? Então controle-se, tá? Domine. Ó, aqui, nesse ponto, é interessante o gesto dela, né? Um gesto de cima para baixo, um gesto de autoridade, né? Gestos que vêm de cima para baixo tendem a demonstrar autoridade. E, de fato, nesse ponto, já falei várias vezes, né? A interrupção, ela conta contra você, não a favor. E o próprio. Ok. Mansidão, domínio próprio, ok? Posso falar? Eu te interrompi? Não, eu te interrompi? Deixa eu falar depois. Tudo bem, pode argumentar. Ok. Não tente me interromper porque tem mais pessoas. Eu estou no meio do processo, tá? Não sou perfeita, não estou pronta e nem finjo estar. Se Deus esperasse perfeição, Paulo nunca seria chamado. Jesus disse que veio para os doentes, não para os sãos. Deixa eu ver o que o teólogo vai falar, porque me parece que a Andressa está fazendo uma estratégia chamada pick and choose, ou cherry picking, que é você colher, especificamente selecionar aquela parte, aquela informação de algo que concorda com o seu ponto de vista e excluir as demais informações que discordam do seu ponto de vista. Então ela está selecionando, no meu entendimento, passagens bíblicas que podem levar à concordância do que ela está falando e excluindo passagens que se opõem ao que ela está dizendo. Porque seria muito fácil pegar a passagem, por exemplo, de Jesus da mulher adúltera e que ele vai e fala, ele coloca ali para as pessoas não julgarem ela, mas para a própria mulher adúltera ele vira e fala, vá e não peques mais, não peques mais. Então, Jesus não estava dizendo que, ok, você adulterou e é isso aí, tá tranquilo. Ele estava falando, não faz mais isso. Só eu posso te julgar, ninguém aqui pode te julgar. Só Deus pode te julgar, só eu, Deus, né? Jesus estava falando isso daí para ela. Mas vá, não peques mais. Então, percebe que a Andressa, ela exclui partes que vão contra o que ela está dizendo. Ela está colhendo partes específicas da Bíblia que sustentam a visão de mundo que ela tem. Em Marcos 2,17, já que você gosta de falar da Bíblia. Então, não é porque ainda sou uma profissional do sexo que Deus não pode me usar. A obra que Ele começou em mim, Ele vai concluir no tempo dEle, não no de vocês. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, está escrito: fiz-me tudo para todos para salvar alguns. Sabe o que quer dizer isso? Eu sei. Tá. E você pediu para sua produção... Tô terminando, não terminei.
Não terminei. Tu vai me responder. Ó, Esther, bem rápido. Esther 4:14, foste colocado no lugar por um propósito. Ó, Esther 4, capítulo 4, versículo 14. Foste colocado nesse lugar por um propósito. Tá, se Deus me colocou aqui na terra para salvar almas, e hoje estou como garota de programa, estou salvando almas. Aqueles que praticam o pecado são do diabo. Vamos lá. Então aqui, novamente, me parece que a Andressa, ela escolhe algumas partes do ponto, umas partes da Bíblia que fazem sentido a ela. Ela só me parece esquecer sobre as questões, por exemplo, de livre-arbítrio, né? Deus permite a gente ter o livre-arbítrio. Então Deus cria a gente vem para o mundo, a gente tem a possibilidade de escolher. Você pode escolher, de fato, ter atitudes pecaminosas ou não. Então não é porque você está tendo atitudes pecaminosas que Deus criou você para tê-las. Pelo contrário, Deus te criou com a possibilidade de tê-las. Você pode ter atitudes pecaminosas se você assim quiser. Isso é o livre-arbítrio. Não que isso é a vontade de Deus, né? Deus é bom, justo e verdadeiro. E de fato, o pecado, ele é o oposto de bom. Então, não dá para dizer que eu estou pecando porque Deus quis que eu fizesse isso. Se a intenção de Deus é boa, obviamente, entende-se que ele não quer que você esteja pecando. Mas você pode pecar, porque isso Deus te permite. Aqueles que permanecem na prática do... Mas esse ponto do debate a Andressa não levanta. Então, me parece que ela está fazendo realmente o cherry picking, né? Ela está colhendo informações ali da Bíblia que sustentam o ponto de vista dela e excluindo outras. Pecados são do diabo. Você tem o que você está fazendo? Olha só, Andressa. Você falou toda bastante. A sua trajetória política. Olha só. Condenando os religiosos que monetizam em cima da fé, não é? Estelionatários. Você veio aqui fazer exatamente a mesma coisa. Você está promovendo estelionatário da fé. Está monetizando em cima de um discurso da fé cristã que você quer adquirir mais clientes através de um podcast. Eu não concordo com essa estratégia, cara. Vocês vão me desculpar, assim. Aqui ele tá julgando a intenção dela. Ele poderia debater no que ela acabou de falar e mostrar erros pontuais. Quando eu debato a intenção, eu saio... Tudo bem, isso aqui já não é debate. Eu já falei várias vezes, né? Isso aqui é erística. Mas quando eu saio do debate e começo a debater a intenção, o debate vira mais um circo e uma exposição psicológica do que um debate. Então imagine, eu viro pra você e falo assim, olha, eu acho que, sei lá, o aborto é errado, praticamente na maior parte dos casos, na quase sua totalidade o aborto é errado, é imoral, é antiético, é criminoso, etc, etc. Eu vou lá e levanto o argumento de que a vida, o feto, mesmo quando ele tem menos de 12 semanas, ele é um potencial humano. Ele é um humano em potencial. Então é uma vida humana, né? É um ser vivo, ele é material, a essência dele, a matéria dele é humana. E se não for interrompido, se você não mexer em nada, ele vai virar um ser humano adulto, vai se tornar uma criança, etc, etc. Então eu trago algum argumento, lógico. Aí a pessoa olha e fala pra mim assim, Vitor... A pessoa me responde dessa forma, Vitor, você falou isso porque na verdade você é cristão? E como você é cristão, você quer que as pessoas se tornem conservadoras e acabem com os direitos das mulheres porque você fala isso porque você é contra a mulher, blá blá. A pessoa tá julgando as minhas intenções, percebe que ela não debateu o que eu falei, ela tá tentando julgar a minha intenção. Aí, isso vira um circo de exposição psicológica, entendeu? Isso não é debate. Então eu não concordo com a estratégia que o rapazinho aí, o teólogo, utilizou em resposta, não acho que é uma das melhores, não. Usa o discurso da fé, você diz que é cristã, quando o livro sagrado dos cristãos condena a sua prática, eu fui condena a sua vida. Sou uma pessoa as pública, prostitutas que você defende, posso falar? É a igreja que as acolhe, é a igreja que as ajuda psicologicamente e espiritualmente. Essas mulheres são humilhadas, essas mulheres são envergonhadas, são abusadas. Que você nunca tira a dignidade das mulheres da prostituição. O grito não ajuda também, aí é zorra. Bom, você foi no presídio? Se você foi no presídio? Eu já fiz muitos projetos sociais. Eu também já fiz projeto. Eu também. Ok, mas você é religioso. Sou voluntário na igreja. Você não conhece a graça. Hoje você acha que eu vou pro inferno? O que você prega hoje você acha que eu vou pro inferno se eu morrer agora? Segundo a palavra de Deus, que me permite te corrigir, porque afinal a Bíblia está dizendo, não julgais segundo a hipocrisia, mas julgais segundo a reta justiça. Isso está na Bíblia. Nós viemos aqui hoje para te julgar porque você se colocou numa posição de ser julgada. Você veio aqui para fazer justamente o que você condena. Você diz, pela graça sois salvos e não por obras. E enganaram as pessoas. Eu vou passar que isso aqui tá horrível. Berro por cima de berro. Uma pequena pergunta aqui. Se você estivesse debatendo com a Andressa, o que você responderia para ela? Como você refutaria a ideia de que ela está trazendo de que se Deus cria todo mundo e Deus sabe o que ele faz e ele é perfeito, quer dizer que o fato de eu ser prostituta foi uma criação de Deus, logo não está errado, porque Deus não erra e nem confunde os outros, então você que tem que aceitar que eu sou prostituta porque foi isso que Deus quis e ele já aceitou. Como você refutaria isso? Escreve aí
e vamos seguir para análise. Você sabe dos meus e Deus também. Será que Deus se agrada de mim, que sou pecadora e reconheço-me como pecadora? Ou desse religioso, santo, entendedor da lei, muito inteligente? Se Jesus voltasse hoje, você acha que ele ia salvar a pecadora aqui ou o que já está salvo? Foi ele de apertar. Ele tem, depois que ele senta, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Gabriel Piauí. Andresa, antes da gente começar esse debate, eu quero saber o seguinte: você vai olhar pra mim ou você vai olhar pra folha? Não, eu quero saber qual é o Você vai segundo debater? tema. Você vai debater? Não, o primeiro tema ainda. Ah, é o primeiro tema ainda? Isso, então é tá. o primeiro tema ainda. Então você vai olhar pra mim. Tá. Você não vai olhar pra folha. Então tá bom. Quando eu precisar, eu vou olhar pra folha, porque você é muito estudado e eu não tenho Não, inteligência não que sou, você não sou, tem. não sou. Vocês são doutores da lei, sou. eu só sou uma pecadora. Não sou ninguém. Como eu... Aqui a Andressa parece que tenta fazer um argumento de apelo à misericórdia, não há de misericórdia. Vocês são doutores da lei, eu sou apenas uma pecadora, né? Tentando trazer uma certa posição de vítima. Eu já comentei sobre isso em alguns vídeos, é o The Underdog Effect, né? O efeito do vira-lata, do cão vira-lata. Então a maioria das pessoas, quando vê um contexto onde enxerga um vira-lata contra uma maioria, tende a ficar do lado do vira-lata. Me parece que a Andressa tenta trazer isso. Não sei de verdade se essa é a intenção dela, mas o que me parece pela fala, tá? Mas vamos lá. dizendo, eu quero conversar com você, não com suas anotações, beleza? É que você já tem tudo na cabeça, Não meu tenho, amor. não tenho. Então, Sou péssimo. tá bom. Sou humilde. Então fala logo que tem um monte de gente. Tá certo. A parada é a seguinte. Deus fez a gente a imagem e semelhança dele. Beleza? E o que você escolheu fazer com a sua vida foi se desaproximar disso. Tá. Quem disse? Bom, Você é Deus? Você é som do meu coração? não, eu tenho a Bíblia como base pra tudo que eu vou falar. Tá, mas você tá pela lei, você tá agindo pela lei ou pela graça? Porque eu tô na graça. Ó, aqui o rapaz tá começando calmo. Eu acho que a gente já viu ele em outro debate, no debate da Martina, se eu não me engano, e ele gritava, falava mais alto. Aqui ele tá começando bem calmo. Se for o mesmo cara, ele tá bem melhor aqui do que da outra vez. O negócio é o seguinte, Tá André. bem mais controlado, né? Porque o descontrole emocional numa discussão transmite que você não tem argumentos. Então, tentem sempre manter o controle. Beleza. Você sabe muito bem que o que você faz é errado moralmente e até Sim, legalmente tudo que não vem da errado. fé é pecado. Não, mas aí... Senão a gente iria pro imoral, inferno direto se não ilegal tivesse o que você Jesus. faz. Por exemplo, tanto Sim, que mas você não existe faz. pecado, mas eu sei, eu me reconheço como pecadora. Perfeito. E eu acho que você pode... Você tá aqui pra me acusar você pode ser de todos os meus pecados, eu sei Você disso. pode ser salvo a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados. Sim, mas eu tô me arrependendo todos os dias. Você se arrepende E você não dos seus peca? pecados. E por que Você não se pecou arrepende? hoje? Com certeza. Não, hoje ainda não. Ah, não? Não, hoje ainda não. Nossa. Hoje eu ainda não pequei. Caraca, nenhum pensamentinho? Não, por enquanto não. Olha, Deus tá vendo as suas Você viu que você não é mentirinhas, tão meu culto. tentadora quanto você pensa que é? Não, mas eu não Pois vim é. aqui pra te tentar. Entendeu? Eu Então, não tipo, vim pra te tentar. então- O desejo tá no teu coração, Não, sabia? não tem desejo. Esse é o sabia? ponto. Esse é o Sabia? ponto. Que Sabia. eu provocar a sensualidade não é pecado, porque não existe Você versículo. não provoca a sensualidade, Não você é tem bizarra. versículo na Mas o Bíblia negócio é o seguinte, ó, que presta atenção. fale que eu sou pecadora por provocar. Deixa eu te Você falar é uma pecador coisa. Talvez se você- dentro do seu coração existir o Talvez desejo. você me faça pecar Entende? aqui no Nós pecado, pecamos. no pecado em que eu mais Me julgar, você já me julgou, você já pecou. Então, mas eu posso Então você te julgar. precisa da eu posso misericórdia te- de Deus. Não, eu posso te julgar Você de acordo com a precisa reta da justiça. misericórdia Eu de posso te Deus. julgar, eu tenho todo o direito de Você julgar se eu não precisa sou da hipócrita. Você não precisa da misericórdia de Deus. Ora, que esquizofrenia! Jesus! Próximo. Tá, gente. Vocês têm que ser mais rápidos, senão ninguém vai aparecer. Pô, vamos pensar nos outros também, né? Oi, André. Tudo bem, meu amor? Prazer em Prazer. conhecê-la. Eu não tô aqui pra te julgar. Eu me chamo Bruna Valardi. Os homens de Deus não são tão de Deus assim. Eu sou Bruna Valardi, eu sou católica, sou advogada e eu acredito que aqui a gente tem que ter caridade com o próximo. Por isso que eu não quero te julgar. Mas eu... Jesus faria isso. Tomara, né? Que sim, acredito. Então, André Sourac tá dizendo que Jesus seria católico? Brincadeiras, que é só um bait. Calma, meu amigo evangélico, calma, segure esse dedo aí, acalme-se. Acredito que sim mesmo. Mas eu acredito, Andressa, que o problema não é o pecado em si. Porque na doutrina católica, eu falo aqui como católica, não como protestante. Nós temos o pecado mortal e o pecado venial, que é o pecadinho e o pecadão, igual você falou, né? E o pecadão, Ah lá, que é o um pecado protestante mortal, já levantou a mão. é a prostituição. O problema não é cometer o pecado, o problema é se manter no pecado. Eu, sinceramente, eu acredito que você tem consciência de todas as coisas que você faz. Sim. Só que eu acredito que Eu você... acho que tem que fazer. O Moisés tem que vir de novo e escrever uma tábua com mais mandamentos, porque eu fiz mais pecados. Então, eu acredito que o que você faz para você se manter salva
nesse mundo que você vive é Eu não fazer... me mantenho salvo, eu estou salva pela graça de Jesus. Então, Ele só- morreu na cruz, o pra nos sangue salvar. dele já pagou. E- Pessoal, quem não quiser ver o que eu vou explicar agora não precisa, tá? Eu vou explicar o porquê que, na minha visão, né? O porquê que eu me mantenho católico, porquê que eu sou católico, enfim. Sou católico desde o meu batismo, desde que eu nasci, desde que eu era bebezinho, né? Fui batizado bebê. E me mantenho católico principalmente por um ponto que eu entendo que é possibilitado por conta de religiões cristãs não católicas. Que ele é exemplificado nessa fala da Andressa Urach e numa outra fala que ela teve agora há pouco, que é a fala de que Deus vai fazer a obra no tempo dele e não no meu, né? Mas essa fala aqui, ó. Eu estou salva pela graça Não. de Jesus. Então, só- Ele morreu na cruz, o pra nos sangue salvar. dele já pagou, Isso, entendeu? nós já... Ó, o sangue dele já pagou. Então, quando eu cheguei há um tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, assim, há uma década atrás, a ser evangélico, né? Eu frequentei igrejas evangélicas. Eu lembro que essa visão ela era muito forte. Eu frequentei igrejas diferentes, pentecostais, e cheguei a frequentar neopentecostais também. E era uma visão muito forte dessa forma, de que em relação ao pecado, em relação à salvação, na verdade, não há nada que você possa fazer para obtê-la. Tá? E eu, obviamente, concordo com isso, inclusive é bíblico. Mas a visão evangélica, na prática, era algo mais ou menos assim: olha, Jesus já veio, morreu na cruz, pagou o preço, não tem nada que eu precise fazer. Percebe a diferença entre precisar e poder? Eu posso fazer algo para me salvar? Se eu fizer algo, eu vou ser salvo fazendo aquele algo? Não. Agora, eu preciso, né? Eu preciso me manter salvo? Preciso, né? Isso, inclusive, também é bíblico. Mostra-me uma fé sem obras, eis aí uma fé morta. Então, a minha visão do porquê que eu me mantenho católico, dentre vários pontos, esse é um deles, é porque no catolicismo, eu não sei o que essa moça vai falar, porque ela é católica também, mas o que a gente entende no catolicismo é que não basta você acreditar em Jesus Cristo, né? Isso não é a única coisa. Você também precisa ter obras, você precisa sustentar a sua fé com as suas obras. Porque imagina, se eu tenho essa visão, que é o que eu entendo que Lutero faz, né? Lutero, ele possibilita, quando ele faz a reforma, ele possibilita que qualquer um tenha a interpretação que quiser de Jesus Cristo e viva da forma que quiser. Na visão católica não existe isso, né? No catecismo não existe lá alguma passagem, algum trecho do catecismo dizendo: olha, você pode acreditar em Jesus e pecar e ficar em depravação sexual, não há problema. Então, a visão que me mantém católico, ela gira em torno disso, sabe? Eu entendo que a minha fé, primeiramente, ela se baseia em acreditar em Jesus Cristo como meu único salvador. E em um segundo momento, eu tenho que sustentar essa fé por meio dos meus atos. Porque se não fosse assim, se assim não o fosse, as pessoas cairiam nesse tipo de visão de mundo cristã, não católica, que é a visão da Andressa Urach. Olha, eu acredito em Jesus. Ponto. O que eu faço depois não anula aquela minha primeira crença. Então eu acredito em Jesus e não tem nada que eu possa fazer depois disso que tire a minha salvação, porque eu já acreditei, né? É um Jesus freestyle que a gente fala, né? É uma fé muito fácil. É só eu falar que eu acredito em Jesus e eu vou pro céu, eu já garanti. Então quer dizer que eu posso regaçar o que eu fizer aqui em seguida, não importa? Ah, então beleza. Então, assim, essa é uma das visões que eu entendo que é muito mais forte no protestantismo, e ela só é possibilitada depois da reforma de Lutero. Não estou dizendo que não tenham sacerdotes, não tenham católicos que não pequem, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que no sistema de fé católica não existe essa possibilidade, tá? Não existe essa ideia no sistema de fé católica de que você basta acreditar em Jesus e nada mais precisa ser feito, tá? Não há nada mais que você tenha que fazer. Falou, eu acredito, acabou. Pode fazer, pode continuar pecando, e aí acabou. Então, essa visão mais tolerante com o pecado e menos proativa em relação às obras, eu particularmente só vejo mais forte manifestada no protestantismo e não no catolicismo. Pelo menos os debates que eu tenho com amigos protestantes é sempre em torno disso. Fé e obras, né? Mas é isso, esses são meus 2 centavos aí. Quem não quiser não precisa ver esse trecho, mas acho que vale a pena comentar. Fomos salvos por Eu vou Jesus continuar na pecando cruz. até o final. Sim. Dependente das minhas escolhas, eu vou pecar. Eu vou Sim. querer acertar e eu vou pecar. O problema- Vou pensar, eu vou julgar, eu vou mentir, porque Sim. você vai também. Eu vou, mas entende? o problema é o pecado mortal e o pecado venial. O que nos tira da graça Tá, você é o falou que pecado a mortal. prostituição, né? É pecado. É se manter na prostituição. Isso. A Bíblia mostra que prostituição é um pecado de desordem. Isso. Emocional, Isso. social e espiritual. Isso. Mas nunca diz que a prostituta causa o pecado dos outros. A partir do... Entendeu? Sim, só que... Mas é um pecado meu. Eu acredito que é seu. Eu vou ser não- julgada pelo meu pecado. Você vai ser E julgada. se eu pedir perdão e ele tiver misericórdia do meu coração, ele vai me perdoar. Sim.
Isso que eu tô falando pra vocês, a visão não católica é essa, né? Basta eu falar acredito, basta eu fazer essa palavra acredito, resolvi. E eu posso fazer o que eu quiser, eu posso trair minha esposa, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso roubar, eu posso cometer estelionato. Na hora, no final, não vamos ver a hora que Jesus chegar, eu falo, me arrependo, acabou, ó, figuinhas, tô livre, tô salvo. Complicado. Só que a partir do momento que você falou que você tá na graça, Eu presto meu não tá? serviço. Eu sou uma trabalhadora, eu presto meu serviço. Me procura quem quer. Sim, você tá na graça? Sim, totalmente. Se você tá na graça, por que você leva o outro a pecar? Não, porque você não ouviu o que eu disse aqui, ó. Tem até um versículo que fala isso, que o pai não herda o pecado do filho. Não, isso é intranscendência das penas. Não, mas isso tem outra isso. interpretação também, meu amor. Tudo bem, É que eu mas não sou tão doutora da lei. Não, quanto eu também vocês. não sou advogada. É. Mas, Andressa, a partir do momento que você leva o outro a pecar, você não tá tendo caridade com o outro. Aquele versículo que Você não fala, acha? vai, não peques mais, Isso, sabe? exatamente. Vocês usam Por isso que a roupa, ela se associa à virtude da modéstia. Modéstia e caridade. Então, um dos pontos é isso, né? A sua roupa, a sua vestimenta, a forma que você fala com as pessoas pode ter caridade e pode ter modéstia ou não. Por isso que são virtudes. versículo fora de contexto, tá? A passagem completa lembrando que a virtude é o extremo oposto do pecado, né? Jesus defendeu a mulher adúltera diante dos religiosos. Sim. Ele impediu o apedrejamento. Ela pegou justamente essa parte, aí é sacanagem, né? Sim. Ele disse, eu também não te condeno. Sim. E só depois disse, vá e não peques mais. O que ela vai usar isso daí pra quê? Antes de dizer não peques mais, Jesus disse, eu não te condeno. Os religiosos condenam, mas Jesus restaura. Mas ela se manteve Entende? Não, mas espera aí, tem um pedaço do final ali, o vai não peques mais. E aí, ela acabou de ler. Essa parte ela só apagou da memória. Prostituição. Jesus, Ela é a Dory, a memória dela dura 5 segundos. meu amor, você não sabe o dia de amanhã. Não, eu sei o dia Você agora. não eu tô sabe. falando agora, Você não Andressa. sabe. Você não sabe daqui a algumas horas. Sim, mas a Ó, gente tá o falando agora. ladrão na cruz, tá? ele Ele se salvou arrep- almas. Ele só se arrependeu. Eu continuo sendo. Mas ele... Cara, sem brincadeira, os amigos protestantes que eu tenho usam esse mesmo trecho pra falar da não necessidade de obras pra sua fé. Mas e o ladrão que só se arrependeu naquele momento final? E aí? Pois é. Ele se profissional do arrependeu sexo. quando? Sem brincadeira, não tô querendo fazer uma relação comparando protestantes, meus amigos protestantes com, né, enfim, com a Andrea Surak. Mas é o mesmo tipo é o mesmo argumento, né, enfim. E Quando me ele arrependo tava agora. vivo, não tava e vivo? todos os dias. Você não sabe as minhas necessidades. Não, entende? mas eu entendi. Você Mas não por que sabe se as manter minhas na escolhas. prostituição Não sabendo tem que porquê. é pecado? Pô, a moça foi muito bem, cara. É que vocês é engraçado que vocês veem um assunto, lembram o versículo e vem. Aí vem um monte de bombardeio e eu não tenho tudo na minha cabeça, mas eu sei. Jesus. Olha, você tá com pressa? Bastante. Tem os frutos do Espírito Santo? Bastante. Então tenha paciência. O fruto do Espírito Santo não é só paciência. Às vezes a gente É também amor. tem que ir pra cima. Amor é respeitar o próximo. A gente respeita. Mas a gente vem aqui pra confrontar. O evangelho é confronto. Vixe, você é um Deus de guerra, eu sou um Deus de salvação, porque Salvação. eu conheço Jesus. Como que você vai salvar Graça. dessa forma? Graça justifica amor, tudo. amor é acima de tudo. Tá, primeiro Deus. Olha, isso é interessante, né? Amor acima de tudo. Essa é uma visão interessante. O pessoal, uma dúvida pra vocês, o que é amor? Quais palavras são associadas a amor? Coloquem aí nos comentários. Você acha que sacrifício é amor? Sacrificar a sua carne, sacrificar aquilo que pra você é valioso é amor? Porque ela falou agora, pra outra moça, você não sabe das minhas necessidades, dando a entender que pra ela poder ter a vida que ela tem que estar cometendo pecados contra a própria carne dela. Então, para ela poder se manter viva, sustentar os filhos dela, sustentá-la, ela precisa cometer pecados contra a própria carne. Então, ela está falando dos bens materiais, em teoria. Para vocês, algo que vai contra a própria carne, você sacrificar a sua própria carne em prol de alguma outra coisa, é amor? Se você falar que não, você está esquecendo de uma grande pessoa, Jesus Cristo. Ele sacrificou a si próprio. Por conta de quem? Por conta nossa. E dela, inclusive. Dela também, né? Então, não esqueçam-se que amor não é só eu gostar do outro, não é só eu falar calminho com o outro, não é só eu falar que eu amo o outro. Amor é sacrifício. Sacrifício do quê?
Não só sacrifício de bens materiais, mas sacrifício da nossa vontade. Jesus, inclusive no Monte das Oliveiras, né, diz que ele transpirou sangue. Que ser humano, porque Jesus foi humano, só não pecou, mas nas outras qualidades foi ser humano como todos os outros. E que ser humano que tem a natureza humana, que naturalmente tem o intuito de evitar a dor, né? O nosso organismo foge de evitar a dor. Que ser humano tem vontade de se jogar na dor de uma crucificação? Nenhum. Vocês acham que Cristo queria se crucificar? Queria ser humilhado, escarrado, traído pelos próprios amigos, espancado, pendurado, horrorizado ali por tudo que aconteceu. Vocês acham que Cristo tinha essa vontade? Não. Mas ele sacrifica a vontade dele para que se cumpra a vontade do Pai. Então, quando alguém fala de amor, amor é você respeitar, é você... Cuidado, tá, pessoal? Cuidado, que a pessoa sempre esquece de um pedaço que o sacrifício também é amor. Se sacrificar pelos outros também é amor. Tanto que Cristo fala, aquele que quer, pegue a sua cruz, né? Tome a sua cruz e me siga. Ele não vira e fala, basta acreditar em mim, tá tudo certo, fica tranquilo aí, fica no bem bom, fica no mole, fica no leve. Não, ele fala, tome a sua cruz e me siga. A cruz é difícil. A cruz é um negócio muito difícil. E ele fala, me siga. Então tome a sua cruz e venha atrás de mim segurando essa cruz aí, segurando essa barra, né? Carregando essa cruz aí. Então é uma questão, quando a pessoa fala amor, no sentido de popular que a gente conhece, né? De é ser um amorzinho, ser uma pessoa boazinha, a pessoa talvez não se lembre do significado do sacrifício e como que ele se relaciona com o amor também. Vou apresentar, eu sou Peterson, sou pastor. Tem que apertar aqui? Bora? Nossa, pastor, sangue de Jesus tem poder. Sai. Oxi. Será que cai? Será que cai? Será que eu caio? Fez jejum hoje? Será que eu Você caio fez se jejum? você mandar eu cair? Você sabe que tem demônio que só sai Vamos com jejum e ver? oração, né? Hein, vamos ver? Quem cai? Você fez? Olha. Quem expulsa é o Espírito Santo, meu amor. Se tu tem Espírito demônio, Santo. aí tu manifesta. Se eu E tenho aí? demônio, manifesta no poder do Espírito Santo. E aí? Vambora. Não, o rapaz tá batendo de frente, né? Tá desafiando. Ela desafiou, ele desafiou de volta. Será que cai? Enfim, focar no argumento aqui. Você falou, pastor, né? Você falou do ladrão da cruz e querendo justificar uma salvação. Você sabe por que o ladrão da cruz foi salvo? Porque ele creu. E porque Só. ele teve uma oportunidade Creu. num último momento. Ouviu e creu. Você vai ter, Ouviu você vai ter e essa creu. oportunidade? Você tá se Ouviu. agarrando Isso nisso. é graça. Graça. Tudo Graça. É Você graça. vai ter essa oportunidade. Vocês são religiosos, Não, vocês estão na religioso, lei. Mas vai ficar fácil. Pastor, Aí fica fácil. Pastor. Tudo é graça, então pode tudo. Pastor, não existe eu vou céu, falar não existe pra você. inferno. Não Todo mundo vai existe. pro céu. Existe céu, Como existe assim? inferno. Eu vi o Espírito da morte. Eu Eu vi o Espírito da agora vem a morte. minha pergunta. Na O época, seguinte. eu não conhecia Jesus, tá? Eu vi minha alma saindo do corpo, fui Isso. pro julgamento, Agora vi eu te todos os falo. meus pecados e eu não tinha um advogado que era Quando Jesus. você estava- Do corpo. Olha que interessante, quando ela começa a ficar nervosa, preste atenção na mão dela, no dedo que tá mais proeminente ali. Fui Isso. pro julgamento, Agora vi eu te todos os falo. meus pecados e eu não tinha um advogado. Eu vi minha alma saindo do Ó o dedo dela que tá proeminente, ó. É o dedo médio. É o dedo, ela tá segurando a caneta e apenas esse dedo aqui tá mais projetado pra fora, né? Então ela tá aqui, ó. Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Isso é o que a gente chama de gesto emblemático. Então é quando eu tô discutindo com uma pessoa e eu quero mandar uma mensagem pra essa pessoa, uma mensagem de cunho muito emocional, mas geralmente, por algum contexto, eu não quero verbalizar aquela mensagem. Então ela ocorre fora do meu campo de visão. Um gesto que eu tô fazendo para vários lados fora do meu campo de visão, né, do meu campo teleobjetivo da visão. do corpo, fui Isso. pro julgamento, Agora vi eu te todos os falo. meus pecados e eu não tinha um advogado que era Quando Jesus. você estava lá pra Quando morrer, eu voltei, quando você estava o pra morrer, Espírito da você Norte prometeu alguma veio coisa me pra Deus? buscar, que eu falaria para dele aos quatro Então, cantos você do prometeu, mundo. você E eu tá- estou você falando. tá falando, mas estou. não é só falar com a Deus vê o voz, mas a gente tem que coração. usar Deus também vê o coração, tudo ele não que a olha gente as tem. minhas Olha só, eu quero ver o que o pastor vai falar. vestes. Ah, Tem Jesus vários não olha só o versículos que o coração. senhor deve saber. Você está Que eu estou falando sobre escandalizando o evangelho, você não acha que se escandaliza? Como a gente vai Ai. salvar? Como a gente vai querer que as pessoas se pareçam com Jesus com essa imagem? Olha, As eu me pessoas- E é um bom ponto. É um bom ponto. Né? A gente tem que, já dizia Tomás de Kempis, né? A gente tem que ser a imitação de Cristo. Cristo não adulterou. Ah, ele perdoou, sim, mas ele não adulterou. Se o nosso ideal é Cristo, a gente tem que imitar quem? Cristo. Né? Cristo não adulterou, Cristo não se prostituiu, Cristo não teve depravação sexual. Então, se o nosso ideal é Cristo, como que essa imagem aqui se aproxima de Cristo? Né? O pastor tem um bom ponto.
Eu conheço pecadora e tô aqui para falar do Aí amor é fácil, de Jesus. eu sou pecador, eu não tô para pregar a sou da lei. graça. Você tá aí para tudo pregar a válido. lei? Não, Você tá para pregar a lei? tô Não, pra você tá pregar você a vai ser Bíblia. julgado pela lei. Também, todos nós seremos julgados. Mas segundo Eu a justiça, serei julgada segundo a pela palavra graça. de Deus. Senão fica Eu muito serei vago, muito julgada fácil. pela graça. Sabe o que Eu acontece? serei Você julgada pela graça. foi à igreja, Eu não serei conseguiu o julgada que pela queria lá, e aí se frustrou, e agora Não, está a igreja que eu fui Aí entrou no julgamento da intenção. infelizmente Você fez isso porque você queria aquilo. evangelho errado. Eu acredito que existem algumas igrejas que são realmente de Jesus. Eu só caí no lugar errado. Maluquice, maluquice. Acho que a gente tem que organizar pra evitar. A gente deixa um e os outros só ameaçam. As pessoas me conhecem geralmente como Alberto.trade. E Andressa, toda a sua primeira argumentação está completamente equivocada. Ouviu minha resposta? Pessoal, isso aqui tá sendo um puta debate, mas eu quero saber se você quer a continuação dele. Se você quer, comenta aqui, tá certo? Quero a parte 2 desse debate. Ele tá ficando muito longo, eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Coloca aqui nos comentários. Não deixe também de curtir, compartilhar esse vídeo, tá certo? Enviar para mais pessoas e dar like, pessoal, porque senão esse vídeo não chega mais para você e nem para outras pessoas que querem acompanhar análises de debates como esse, tá certo? Eu vou encerrando por aqui, a gente volta num próximo debate ou de repente na parte 2 desse mesmo debate. Muito obrigado, até mais, valeu!